Povo abençoado de Deus, eu criei esse canal, né, do YouTube, Profecia Confirmada, com o intuito, né, de pregar aquilo que Deus me mostrou. Porque a palavra de Deus, as pessoas andam pregando aí, né? Deus é isso, Deus é aquilo, Jesus está voltando. Então, para mim foi difícil, né? Eu já postei 3 vídeos e agora vou postar mais alguns vídeos. Os 3 que eu postei primeiro foi falsos profetas, uma seita que fala sobre a igreja adventista, que os pessoal está taxando a igreja adventista como uma seita, mas eu explicarei de maneira melhor. E o outro é alguns enganos de Ellen White com relação à vinda de Jesus. Então eu quero ler aqui primeiro, reforçando a questão sobre os falsos profetas, né? E também sobre a consumação do século, no caso, né? Então, falar sobre os falsos profetas, vou ler na Bíblia porque eu botei lá e não gravei. Então, vamos ver, para que vocês que não conhecem a Bíblia, tomem cuidado. Vamos ler aqui Mateus capítulo 7, verso do 15 em diante. Acautelai vós dos falsos profetas, que se vós apresenta disfarçado em ovelha, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uva do espinheiro ou figo do abrolho? Assim todas as árvores boas produzem bons frutos, porém a árvore má produz fruto mau, né? Vamos dando continuidade. Até aqui, ó. Aí a palavra para finalizar, porque hoje em dia você vê, é profeta não sei da onde, fulano está falando inspirado por Deus, aí atrás vocês veem aqui, né, que eu sempre coloco no vídeo, né, escolinha da Bíblia aí, ó. Desde quando eu era criança, que eu tinha uma vontade danada de conhecer a Bíblia e Deus me mostrou, não sou melhor do que ninguém, mas Deus me mostrou de maneira melhor. Então o versículo 22 de Mateus 7, aí tem aqui, ó. Muito naqueles dias há de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vós eu conheci, apartai vós de mim os que praticam a iniquidade. Então, como é que eu vou dizer que eu estou pregando a palavra de Deus sem conhecer a Bíblia, sem saber o significado de profecia, criando problema para si e para os outros também, tá certo? Então, isso é uma coisa muito perigosa que nós estamos vivendo hoje, né, na humanidade. Eu vou ler Mateus 12 para vocês verem o que Jesus falou também na época, né? Mateus 12, que fala sobre os falsos profetas. Então, aqui, ó. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão admirava, dizendo: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam: ele não expele demônio, senão pelo poder de Belzebu. Veja só, disseram isso com o próprio Jesus na época, né? Então você tem que ver qual a posição você está assumindo para não ensinar as pessoas de maneira errada. Infelizmente, o mundo hoje está cheio de espírito imundo. Quando eu botei esse banner aí atrás, porque eu conheci todas as armadilhas, toda a safadeza de Satanás. Ele tentou me pegar, sofri pra caramba. Hoje eu tenho que tomar muito cuidado porque ele está na terra, preso na terra, entendeu? No corpo de cada um, e não vamos deixar que o inimigo faça o que ele anda fazendo com o povo. Então vamos continuar lendo aqui, né? Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividido entre si mesmo não subsistirá. Se Satanás repele a Satanás, dividindo está contra si mesmo. Como, pois, subsiste o seu reino? E se eu expulso demônio por Belzebu, por quem o expele os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízos. Então, é muito perigoso as pessoas continuarem fazendo o que estão fazendo. Por exemplo, aí eu falo aqui, né? A igreja adventista está sendo taxado como uma seita. Eu já expliquei, vou dar uma explicação nesse mesmo vídeo agora para as pessoas ficarem sabendo, no caso. Eu já li lá no Grande Conflito, página 229,
onde, escrito por Ellen White e o pessoal da Igreja Adventista, né? Que na época, 10 igrejas dá culto a Maria e uma só a Cristo. Mas, ó, acaba com tudo isso, porque o que eu estou pregando para você agora é um Cristo ressuscitado, não Cristo crucificado, como estão pregando hoje, tem que parar com isso. Esquece aquele Cristo que morreu na cruz e lembra daquele Cristo que ressuscitou para salvar a humanidade, tá certo? Então, a Igreja Adventista, ela não é uma seita. Houve, como eu escrevi aqui também, alguns enganos de Ellen White, porque quando ela prega falando Daniel 8,14, que fala, né? Até 2.300 tardes de manhã e o santuário será purificado. Então, o santuário na Bíblia, hoje, é o nosso corpo. Está no 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Eu sempre digo, o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. Então, se Deus habita no nosso corpo, nós precisamos tomar cuidado. Então, será que Deus está habitando no corpo da humanidade toda? Para mim, essa foi uma surpresa. Eu quero agora continuar falando sobre a consumação do século, que é o tema principal que eu estou levando agora. O que é a consumação do século? É aquilo que Jesus falou, entendeu? Quando ele fala, é para se cumprir. Então, o pessoal diz, Jesus está voltando aí, pá. Então, veja só, eu vou ler para vocês aqui agora, no Mateus, né? Capítulo 3, vocês podem ver. Aliás, Mateus capítulo 24, verso 3, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras com os discípulos, eles fizeram essa pergunta aqui. Aí. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus sentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Então, a consumação do século é aquele momento que Jesus chegou e disse, basta, não dá mais. Vindo do próprio Deus, como foi na morte de Jesus. Ou não foi assim? Então vamos ler também Mateus 28, é o verso 20. Mateus capítulo 28, verso 20. Veja mais uma vez, Jesus confirmando que só estaria conosco até a consumação do século. Vamos embora. 24, verso 20. Ensinando, ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vós tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. São palavras de Jesus. Então ele não disse que ia ficar com a gente para sempre, não. Ia ter a data que ele ia retirar, né, do lugar santo para o lugar santíssimo, e ia passar, né, muitas informações aonde vocês vão se surpreender. Então, consumação do século, isso está consumado. Jesus não volta mais aqui, porque a primeira vinda foi quando ele foi morto, a segunda vinda no ano de 1844 e a terceira vinda dele para enviar o Espírito Santo foi agora no ano 2000. Do ano de 2000 para cá, Jesus me passou uma certa responsabilidade, vindo de Deus, que poucas pessoas vão acreditarem. Entendeu? Então, a terceira vinda está aí, que é a consumação do século. Aqueles que acreditarem no que eu vou passar para vocês através da Bíblia e de livro profético, vai permanecer vivo, sabe Deus até quando, mas vai ganhar a vida eterna. Pelo contrário, vai ser abanido da face da terra, porque assim Jesus escreveu. Jesus falava muito por parábola, né? E ele falou da parábola do joio. O que é o joio? É o que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, a Bíblia diz que não há justo nenhum vivente na face da terra. Todos se extraviaram. Está no Romanos, capítulo 3, verso 10. Então, iniquidade é aquilo que separa a gente de Jesus e do próprio Deus. Mas o pecado maior que eu vi, que eu só tive esse privilégio, né, de conhecer a Bíblia, vencer o que eu venci, foi exatamente sobre o sábado. O sábado ele é eterno. O sábado ele é imutável. Por que fizeram essa coisa? Então, vocês que estão vivos hoje, não importa que religião você está seguindo, o sábado é eterno. Jesus já cumpriu a missão dele, mas ele enviou um monte de anjos, entendeu? E os anjos vêm para destruir a humanidade, porque a terra não vai ser destruída, não. Então, vamos ler Mateus capítulo 13, Mateus 13, verso do 36 em diante, e aí vocês vão ver como é que está escrito. Então, aquilo que estão pregando em Mateus 24 não condiz com a volta de Jesus. Que aquilo ali aconteceu, né, sabe Deus, no ano de 1844, ou na época que o Saulo de Tarso viu Jesus, quando Jesus apareceu no céu, que está no livro do Atos capítulo 9, Jesus não apareceu no céu. O Saulo ia para Damasco para destruir, né, o pessoal de Damasco, e Jesus apareceu e Saulo viu Jesus. E ficou cego. Já foi uma aparição de Jesus. Então, porque Jesus ia aparecer hoje, entendeu? Para a humanidade toda.
Se Jesus estava no comando, como ele disse, todos os dias até a consumação do século. E essa consumação do século chegou. Então vamos ler Mateus capítulo 13, verso 36 em diante. Então, despedindo a multidão, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno, o inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século. Você está vendo que Jesus profetizou que isso ia acontecer. Primeiro, ele disse que ia entregar o reino de volta. Depois ele o quê? Enviar os anjos na consumação do século. E os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que o ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e o lançará na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Eu vou ler aqui de Ellen White, porque ela faz algumas traduções e a gente tem que colocar em prática. Veja o que Ellen White falou quando Jesus, exatamente o Mateus, capítulo 24, versículo 3, quando ele falou da consumação do século. É que o que falou Ellen White. Está aqui, ó. Os discípulos fizeram 3 perguntas que Jesus usou para desenvolver suas mensagens apocalípticas. A primeira pergunta: quando acontecerão essas coisas? A destruição do templo, que hoje é o nosso corpo, viu? A resposta está em Mateus capítulo 24, verso 15 e verso 20. A segunda pergunta: qual o sinal da tua vinda? É discutido no verso 21 e 31, que é aquilo que Jesus vai aparecer no céu, não é verdade? E a terceira: qual será o sinal do fim do tempo? O tempo vai se acabar? Claro que não. E agora, aonde eu entrei, vocês vão ver, eu não vou mais parar, postando vídeo, e vocês se preparem, porque a consumação do século está aí. Ou vocês aceitam adorar um Cristo ressuscitado, ou vocês vão ter problema. Porque pregar como estão pregando aí aquele Jesus que andou na terra, que o povo matou. Hoje ele não existe mais. Ele existe ressuscitado mediante ao próprio Deus, né? O fim do tempo. Qual será o sinal da tua vinda? É atendida no verso 4 e 14. Em outras palavras, Jesus começou sua conversa respondendo primeiro a última pergunta, o fim do tempo. Então passou para a primeira pergunta, a queda de Jerusalém, e finalmente respondeu a pergunta central, a mais importante, a volta de Cristo em glória. Então é isso, meus amigos, que eu tenho que dizer para vocês. Vocês viram que eu li aí sobre os falsos profetas, essa questão da igreja adventista ser uma seita, eu sei explicar tudo, porque se você está dentro de uma igreja, você vai lá certo, que você vai receber a graça de Deus, né? Daqui a pouco, talvez, o que está lá dentro, que faz o batismo, não está em comunhão com Deus. Você recebeu o que? Espírito. Ou você mesmo pode ser batizado, entendeu? E continuará praticando um pecado talvez maior do que o que você tinha antes. Infelizmente, aí, seja lá qual for a igreja, então essa igreja ela não vai prosperar. Aí ela será representada como seita. Que seja a igreja adventista, que seja católica, que seja qualquer lugar. Porque arrependimento é uma coisa. Agora, você continuar na prática do pecado, usando o nome de Deus, é outra coisa. Então, eu li para vocês aí, como eu falei, né? Os falsos profetas, uma seita e os enganos de Ellen White. Porque se ela... Tem até uma parte que ela fala aqui nesse livro que eu tenho. Se o povo não estava preparado para receber Jesus na segunda vinda dele, o que vai estar preparado para ele na última vida, que seria agora? Todo mundo despreparado. Então espero que vocês entendam o que eu passei e o que é que significa consumação do século. E é o que nós estamos vendo hoje. É destruição do casamento, é destruição
na saúde, pessoas tirando a própria vida. Às vezes tem muita gente que usa digamos assim, de preconceito. Fulano doido, fez aquilo porque não é porque quis. É o fim do tempo. Ou vocês se arrependem, ou vocês pegam a mensagem apocalíptica, ou vocês vão ter problema. Esse cara que está falando com você, eu já tentei várias vezes, entendeu? Sair para tirar minha própria vida. É uma coisa horrível. Você ouvir a voz de Satanás dizendo que você é um derrotado, que você não tem mais saída, que você, por exemplo, hoje, né? No casamento hoje, os maridos traem a mulher com a maior facilidade. Ou vice-versa. Você acha que Deus vai aceitar isso mais? Não aceita não, caba velho. Não aceita não. Dentro da família, você pode ler Mateus capítulo 10, verso 34, Jesus disse: não penseis que eu vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada, vim causar divisão. É pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. O inimigo do homem é de dentro da sua casa. Então precisamos tomar muito cuidado, porque o inimigo ele entra dentro da nossa casa, trazendo pessoas, entendeu? Que não está em comunhão de Deus. Talvez você está vivendo uma vida de paz e essas pessoas vêm lhe tirar paz, sem saber que isso vem lhe custar a vida. Como eu digo, é normal hoje, vocês acham normal um pai estrupar uma própria filha de 6 anos? Vocês acham isso normal? Vocês acham normal hoje o homem pegar uma mulher e matar de faca porque ele abandonou, traiu ela e ela arrumou outro cara e ele acabar matando essa mulher? Vocês acham isso certo? Isso não existe não, rapaz. Você sabe hoje o que é uma mãe passar 9 meses com o filho na barriga, criar ele, trocar fralda, fazer tudo, entendeu? E esse filho matar a própria mãe? Ou você acha que eu sou melhor do que essas pessoas? Não sou não. Ninguém é melhor do que ninguém não. Então a consumação do século está aí. Jesus não volta mais aqui. E se nós não nos arrependermos, entendeu? Entregando nosso pecado na mão de Jesus para que ele leve a Deus, aí agora que entra a guarda do sábado, aí nós vamos passar a adorar um Deus, um Cristo ressuscitado, não um Cristo carnal que andou na terra, que o próprio povo mataram. Nós vamos adorar um Deus vivo, como disse o próprio Jesus. Jesus disse aí, Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Ele é o Deus de vivo e não de morto. Então, a partir do momento que a gente viola a lei de Deus, nós comete pecado, nós estamos mortos espiritualmente, tá certo? Então, obrigado pela atenção, continue, a gente vai passando o vídeo e vocês vão lendo na Bíblia. Eu fico nervoso quando eu digo a vocês, eu não tenho estudo, saí do colégio com 14 anos de idade, aí Deus meteu uma Bíblia na minha mão e diz, eu quero que você pregue para o povo. E os outros que estão pregando? Eles estão pregando errado. Tá certo? Agora vamos falar sobre desolação. Então, consumação do século, desolação. O que é a palavra desolação? Destruição. Não é isso que nós estamos vendo no mundo, não? Então vamos agora falar sobre a desolação.